Olá, bom dia. Bom dia, meu amor. É uma honra ter você aqui, é muita felicidade trazer você para explicar para nossa audiência, para o nosso pessoal, qual que é a importância disso. E tem gente chegando, eu vou pedir para você um minutinho para retomar a parte introdutória aqui para o pessoal entender. O que nós vamos falar aqui hoje, turma? É o seguinte, nesse canal eu me comprometi em trazer três tipos de conteúdo para você sobre empresarização. O que é empresarização? É você entender sobre a sua empresa, como fazer a gestão da empresa. E a primeira live que eu fiz aqui foi sobre propósito. Então é importante você assistir a live para você entender se o negócio que você está montando, se a profissão que você está seguindo, o que você está fazendo profissionalmente, se ele tem a ver com o seu propósito de vida. Porque muitas vezes as pessoas pensam numa profissão ou em criar um negócio que dê dinheiro, mas não é o que faz ela feliz, ela vai caminhar por um período, começarão a vir as dificuldades e ela não vai entender por que ela não tem motivação para tocar aquele negócio. Justamente porque esse trabalho não está alinhado com o seu modelo de vida, o seu estilo de vida e o seu propósito de vida. A gente já trabalhou sobre isso. O segundo tema da segunda live que eu fiz foi sobre virtualização. Qual que é a importância do empresário estar dentro da internet? Ou seja, se o seu cliente está dentro da internet, você não pode estar fora dele, porque a conectividade hoje é uma realidade. Então você precisa estar dentro da internet. Mas não só consumindo conteúdo, também produzindo conteúdo daquilo que você faz, mostrando o que você faz, a qualidade do que você faz, para que você possa também atrair mais pessoas próximas de você e você ter mais resultado profissional, empresarial. E hoje nós vamos tratar de mentalidade. E o tema da live de hoje é o seguinte: sucesso ou fracasso? Descubra com qual dos dois você tem um relacionamento íntimo. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente não entende por que a gente trabalha tanto, você se dedica tanto, faz tudo igual, tudo semelhante ao vizinho. Você olha e fala, essa pessoa está fazendo a mesma coisa, só que ela está muito na minha frente, ela está tendo sucesso e eu não estou tendo sucesso. Por que isso está acontecendo comigo? Então hoje eu convidei minha esposa, com muita honra, que é a Sandra Reis, terapeuta holística sistêmica, que entende tudo de comportamento, de mentalidade. E ela vai dizer para a gente aqui, mostrar alguns sintomas, alguns sinais, se você tem um relacionamento íntimo com sucesso ou com fracasso, e ela vai explicar por que isso acontece. Então sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, bom dia, meu amor. Por favor, se apresente e pode começar aí a explanar sobre esse assunto. O que existe dentro da cabeça das pessoas de sucesso, das pessoas de fracasso, que ambas fazem as mesmas coisas, mas cada uma chega num resultado diferente. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E bom dia para todos vocês que seguem o Marcos, né? Eu espero hoje contribuir um pouco com todos vocês. Então, eu vou me apresentar. Eu sou uma terapeuta holística. O que é isso, né? É uma terapeuta que olha para o ser humano de forma integral. Corpo, mente, alma, espírito, energia, sistema familiar. E dentro dessa terapia integrativa, é claro, né, que o comportamento, a mente, a atitude, eles estão presentes e eles são determinantes. Muitas vezes, Marcos, nós buscamos fora o sucesso, buscamos fora a abundância, a prosperidade, né? Buscamos fora realizar os nossos sonhos, os nossos desejos e até mesmo empreender, conquistar o mundo, deixar um legado, construir um império. Só que a gente se esquece que o fora reflete o que tem dentro. E muitas vezes o que tem dentro da gente nos impede de construir essa vida, de empreender, de prosperar. Então, tudo começa dentro. Muitas vezes, né, as pessoas têm muita vontade, têm planos muito bons, são boas em planejar, são boas em criar, e até são boas em executar, mas o resultado não vem. É justamente o que você falou. As pessoas às vezes fazem as mesmas coisas que outras pessoas,
às vezes fazem, se dedicam até muito mais, mas não colhem os frutos que outras pessoas colhem. Por que que isso acontece? Será que alguém arrisca aqui a dizer o porquê que isso acontece? Se vocês quiserem contribuir com a live, vocês podem deixar aqui os comentários de vocês também, que em cima do que vocês vão trazendo, a gente pode se aprofundar. Mas o porquê que a grama do vizinho, normalmente, ela é mais verde, é mais vistosa, é mais bonita que a nossa? No nosso caso, eu estou usando a analogia da grama, né? Mas os negócios, a empresarização do outro cresce, floresce e a sua não. Porque o outro, ele não tem limitantes aqui dentro da cabeça. Ele não tem bloqueadores, ele não tem crenças, ou se tem, são muito pequenas. Não tem feridas emocionais como as suas. Por que eu digo como as suas? Porque feridas emocionais todas as pessoas têm. Só que algumas pessoas têm num grau muito alto e outras têm num grau muito pequeno. Então, o que determina o crescimento, o que determina o sucesso, a prosperidade, não é a quantidade de cursos que você tem sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de projetos, sobre tudo que uma empresa precisa. Porque sim, isso é importante, isso é vital, mas isso é um processo externo. Depois que o processo interno, ele já foi digerido, ele já foi estruturado, ele já foi organizado. Então, essas coisas externas, esses processos externos, eles são importantes. Só que se você internamente não se organizou mentalmente, emocionalmente, todo o esforço que você faz, ele não é o suficiente para você atingir os resultados que você gostaria. E daí, você até falou, Sandra, vai falar sobre sintomas, né? Sobre o que pode ter por trás. Então, eu vou dar aqui algum exemplo e você pode complementar, né? Claro, porque eu vou... Pode falar. Desculpa. Então, assim, para ser, é que você falou, você vai dar exemplo e eu vou te interromper para dar alguns exemplos que acontecem com alguns mentorados que chegam para trabalhar comigo. E a gente detecta e a gente parte para trabalhar uma parte de comportamento, porque é o que você falou. Não adianta só a gente definir metas, objetivo, quanto ele quer vender, quanto ele quer ganhar. Eu também entro e trabalho com ele a parte comportamental, o que ele precisa melhorar. E ele mesmo fala, olha, uma coisa que eu preciso melhorar é a segurança, eu sou muito inseguro. Eu tenho muito medo de arriscar, eu tenho muito medo de crescer. Outras falam, olha, eu estou sem foco, eu procrastino muito. Então, esses são os sintomas que acontecem com muitos empresários, acredito com uma grande parte, né? Porque isso aí eu vivencio na prática. Então, eu gostaria que você abordasse esses sintomas, porque a pessoa fala, a gente fala com a pessoa, olha, é o seguinte, então você vai ter que entender um pouco da sua mentalidade, você vai ter que fazer, ouvir vídeos, procurar especialistas, e é por isso que é o motivo pelo qual eu trago você aqui, porque você é uma especialista no assunto. Então, eu queria que você abordasse por que a pessoa é insegura, por que ela tem medo, por que ela procrastina, por que ela se desespera, ela sabe que tem essa dificuldade, mas ela não consegue suprir isso aí. Por favor. Tá. Eu vi que entraram mais pessoas. Bom dia, tá? Para todos vocês. Eu vou trazer, então, uma visão sistêmica, porque a visão sistêmica ela é muito profunda. Ela vai muito além o que outras terapias, o que outros processos trazem para a gente, tá? Muitas vezes a pessoa ela tem um medo. Ela quer muito crescer, ela quer muito prosperar, os planos dela são muito bons, os projetos, a criatividade, mas o processo não flui. O porquê que isso acontece, Marcos? Muitas vezes, quando a gente vai para uma terapia mais profunda como a sistêmica, o que a gente observa? Quando a gente começa a olhar a história dessa família, é uma história muito sofrida, de pais, de avós, de bisavós, que lutaram muito
e que não conseguiram prosperar na vida, que foram muito injustiçados, que tinham uma vida muito simples, muito regrada, uma vida de muito esforço. Então, isso que eu estou contando para vocês é para que vocês entendam que a gente herda da nossa família muito mais do que o nosso código genético, do que a cor do cabelo, da pele, dos olhos. A gente herda comportamentos, a gente herda sentimentos. E se você olha para a sua família e a sua família não é uma família que conseguiu prosperar, você tem aí dentro de você uma mente que te bloqueia, que ela também não te deixa prosperar. E por que que isso acontece? Por mais que você seja inteligente, faça cursos, tenha grandes planos, por que que isso acontece? Porque existe uma lei sistêmica chamada de pertencimento. A gente quer muito pertencer ao nosso grupo familiar, ao nosso grupo de amigos, ao nosso grupo empresarial. E para pertencer, a gente adota um comportamento de fidelidade. E isso é inconsciente, tá? Porque se você pergunta para uma pessoa que tem um projeto, que está batalhando em cima do projeto, ela quer crescer, mas ela quer crescer de forma consciente. Só que o que bloqueia a gente? O que traz o medo, como você falou, o que traz a autossabotagem, a procrastinação, as crenças limitantes é o nosso inconsciente. E aí, como nós queremos muito pertencer a esse núcleo familiar, esse é um dos motivos. A gente quer prosperar, mas nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos procrastinamos. Às vezes você vai para um grande negócio, você consegue um grande investidor, um parceiro, um sócio, e você mesmo, por causa dessas crenças limitantes, por causa dessa necessidade de pertencer, de seguir um padrão de fracasso da sua família, você mesmo dá um jeito de brigar com o sócio, dá um jeito do negócio não dar certo e fracassar. Agora, gente, tudo isso que eu estou falando é inconsciente. Inconsciente é tudo que a gente não tem consciência. E assim, eu dei um exemplo, Marcos, mas existem outros, né? Se você vem também de uma família que até foi bem sucedida, de uma família que prosperou, que não passou por dificuldades financeiras, mas você ouviu ali o seu pai, a sua mãe dizer a vida inteira que para ganhar dinheiro, que para crescer na vida você tem que trabalhar duro, que você tem que trabalhar de sol a sol. Se você vê o seu pai e a sua mãe, que hoje tem um patrimônio, mas que lá na infância, até construir esse patrimônio, eles brigavam, o seu pai, a sua mãe dizia, olha, tudo que você quer com muita dificuldade, eu não tenho dinheiro para te dar isso, eu não tenho dinheiro para te dar aquilo, eu tenho que trabalhar muito. Olha o que cria de crença limitante numa pessoa. E a crença limitante, ela também é inconsciente, né? Uma criança que ouviu isso, um adolescente, um jovem que ouviu isso dentro do seu lar, ele teve a ausência do pai e da mãe, porque os dois precisavam trabalhar muito. E internamente, ele carrega dentro de si o quê? Que ele quer crescer. Mas se para crescer, o preço que ele tem que pagar é repetir a história do pai e da mãe que foram ausentes na família, que brigavam por dinheiro, internamente essa pessoa se sabota, porque hoje os valores são outros e ela prioriza a família. Então, ela não consegue visualizar a vida dela equilibrada entre família e negócio e prosperidade. E eu trouxe aqui 2 exemplos, existem muitos outros, tá, Marcos? Mas todos esses exemplos de comportamento, de vivência, de família, o que ele traz para a gente? Ele interfere diretamente nos nossos comportamentos externos, porque tudo que a gente vive dentro, o medo de crescer,
e de não dar conta de lidar com dinheiro, né? Aquela crença de que para ter prosperidade tem que trabalhar muito duro. Bom, então se eu trabalho muito duro, eu não tenho tempo de viver, eu não posso ficar com a minha família do mesmo jeito que o meu pai fez com a minha mãe. Então isso eu não quero para mim, isso eu não quero. Então, inconscientemente, a própria pessoa se sabota, ela procrastina, ela tem medo, porque ela cresceu numa família que brigava por dinheiro ou que trabalhava duro para conseguir ter alguma coisa. Então, ela não vivenciou a harmonia do dinheiro na família, ela não vivenciou uma história de tranquilidade com o dinheiro. Se a gente não vivencia uma situação, a gente tem medo do desconhecido. Então, essa pessoa, ela só conhece aquele padrão de trabalho e de dinheiro. Ela não sabe, ela não visualiza que ela pode ter o dinheiro trabalhando com equilíbrio, convivendo com a família, sem brigar com a esposa, sem limitar os filhos. Então, tudo que é desconhecido causa medo. E tem aqui uma reflexão para fechar esse raciocínio muito importante, Marcos. O medo, a procrastinação, a autossabotagem, a falta de confiança, a falta de se achar merecedor, tudo isso tem a ver com esses traumas da infância, com as crenças limitantes, mas mais que isso. O nosso cérebro, a nossa mente, faz isso com a gente de forma inconsciente, porque ela quer nos proteger. A nossa mente, ela não nos deixa crescer para nos proteger. Por quê? Nós estamos com medo, nós passamos por situações difíceis, mas a nossa mente inconsciente diz pra gente o seguinte: tá muito ruim essa situação, mas vamos ficar aqui? Porque aqui a gente já sabe como funciona. A gente não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, a gente não tem dinheiro para cobrir o banco, a gente não tem dinheiro para viajar, para levar os nossos filhos para Disney, para o Beto Carreiro e para onde mais for, mas a gente já conhece essa vida. A gente não tem nada mesmo, a gente já conhece isso aqui, tá tudo bem. Enquanto uma parte bem pequena de nós sonha com algo grande, gostaria de algo grande, mas a nossa mente, no mecanismo de proteção, ela nos bloqueia. Então, na realidade, a gente não está lutando contra a economia, contra a política, contra a concorrência no mercado. Uma empresa, aliás, dentro de uma empresa, os dirigentes, os colaboradores, eles lutam diariamente contra eles mesmos, contra as suas crenças, as suas dores emocionais. Porque o mundo fora, ele só externa, ele só traz pra gente o que tem dentro. Então, se você tem medo, aí sim, a política é um limitante, a crise financeira é um limitante. Mas se você não tem medo, nada te para. Daí o porquê que muitas pessoas com menos recursos financeiros, intelectuais, com menos diploma, com menos capacidade, elas crescem muito mais do que quem tem tudo isso. Porque às vezes a pessoa não tem todos os recursos externos, mas internamente a mentalidade dela é forte. Daí vem aquele ditado, né, Marcos, que as pessoas dizem o seguinte: tá com medo? Vai com medo mesmo, porque você precisa enfrentar o medo. Só que não é tão simples assim. Para você enfrentar o medo, você tem que entender o que tem por trás do medo, para você conseguir ressignificar o medo. Porque o medo, na verdade, ele só quer te proteger. Eu fui clara, Marcos? Não, está sendo muito clara. E você falando sobre questões familiares, né? Pais, avós, que repercute no seu comportamento, eu vou citar um fato que aconteceu essa semana de uma conversa que eu tive com o mentorado também, a primeira conversa. E ele trouxe para mim o seguinte: o meu padrasto, junto com a família, né, construiu o seguinte tipo de negócio. Trabalhavam muito com carnes, e como eles começaram a ser bem-sucedidos com carnes, eles criaram um espetinho, uma lanchonete, um restaurante com espetinho, e tudo estava indo muito bem.
ele foi criado com padrasto. Quando o negócio estava indo tudo bem, ele quis montar o seu próprio negócio. Então ele olhou e falou, bom, eu gosto muito de comércio, vou trabalhar com calçados, eu preciso de um sócio. Esse sócio, ele convidou um primo, da família também, né? Foi trabalhar com um primo. O negócio foi crescendo, precisava funcionários, foram colocando os parentes, filho dos primos e filhos dele. Chegou uma hora que aquela mistura toda virou uma brigaiada, ele saiu do negócio para não se contrariar mais ainda. O que eu vou fazer agora? Tinham 4 primos, outros 4 primos, bem-sucedidos em São Paulo, que queriam, ele é do Mato Grosso do Sul, que queriam ter uma fazenda no Mato Grosso do Sul. O convidou para fazer a gestão da fazenda. Ele foi trabalhar na fazenda, tudo foi muito bem durante 3 a 4 anos. Um dos primos, que era o que liderava a gestão da fazenda, ele se desentendeu com esse primo. Saiu da fazenda, com isso ele se separou, estava constituindo outra família, e aí ele chegou para conversar comigo. E ele falou, Marcos, é o seguinte, eu estou conversando com você desse barracão aqui, porque aqui era a fábrica de carnes, e ela não existe mais porque o padrasto morreu. Os irmãos continuam com um restaurante bem sucedido de carnes e espetinho. E eu estou querendo agora, eu estou querendo reavivar esse negócio de carne aqui. Eu vou entrar no negócio da família de novo, eu vou reavivar isso aqui, e eu não sei como que vai ficar a questão lá dos espetinhos, porque tem essa herança também, o padrasto morreu, deixou pra gente, mas quem usufrui desse restaurante, dessa lanchonete lá que trabalha com os espetinhos, são os irmãos dele. Aí eu já vou passar para você a bola. Aí eu falei para ele refletir, eu falei, olha, você vai voltar mais uma vez para a família? Será que esse negócio vai dar certo? E aí eu vou deixar para você aprofundar um pouco mais, porque a conclusão desse raciocínio. Ele sempre trabalhou com a família, sempre se doou muito, mas os familiares sempre ficaram com os negócios, se deram bem e ele sempre saiu com a mão abanando, e nesse momento ele tem 51 ou 52 anos, vai recomeçar de novo. E aí eu levantei a seguinte reflexão: será que você não vai se meter numa barca furada com a família de novo? Então agora eu passo para você para analisar sistemicamente e dentro do conceito aí da terapia o que pode estar acontecendo com essa pessoa e com essa família. Tá. É uma situação delicada, né? Existem muitos caminhos para a gente poder analisar. Eu vou trazer aqui alguns. E assim, eu não posso dizer com certeza que é exatamente isso. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades. Por quê? Porque eu não estou dentro da terapia, eu não tenho ferramentas aqui para aprofundar dentro do inconsciente dessa pessoa, porque o nosso inconsciente, ele traz todas as respostas, né? Então eu vou trazer um conhecimento dentro do que você está me trazendo. Mas lembra que eu falei no início que a gente quer muito pertencer à nossa família familiar, ou ao nosso sistema familiar, e isso é inconsciente. E para pertencer, a gente quer trabalhar, a gente faz muitas coisas, a gente tenta um negócio, o negócio não dá certo, a gente tenta outro, porque a gente quer crescer, quer levar todo mundo. A gente acha que tem essa capacidade, né? Então, muitas vezes, ele não consegue cortar o vínculo profissional com a família, porque talvez ele tenha essa questão dentro dele de querer pertencer, de querer fazer parte. Só que isso é algo distorcido que a gente tem dentro da gente. Porque independente da gente ter determinada atitude ou comportamento, nós fazemos parte. Muitas vezes a gente acha que não faz porque tem uma dor, tem uma ferida emocional dentro de nós. Daí a importância de curar essa ferida emocional. Porque fazer parte, pertencer, não quer dizer, Marcos, que a gente precise estar junto, convivendo, trabalhando no mesmo negócio. Então, talvez ele precise ressignificar algo dele para que ele consiga cortar o vínculo, já que esse vínculo não é um vínculo saudável profissionalmente para ele.
E tem outras questões aí, né? Tem questões de mentalidade, tem questões de princípios. Porque, assim, um negócio numa família pode dar certo? Pode dar certo. Mas para dar certo, todas as pessoas precisam ter a mesma sintonia, a mesma energia. E não só na família. Isso vale para qualquer empresa. Por quê? Se eu contrato para minha empresa uma pessoa que não está alinhada com a minha missão, com a minha mentalidade, com tudo que eu quero trazer, essa pessoa ela não contribui comigo. A energia dela é diferente. Os pensamentos, os comportamentos, às vezes a gente dá uma meta para uma pessoa bater, ela bate a meta, ela cumpre o projeto, ela entrega o relatório, mas sem aquele aprofundamento, sem aquela energia, sem aquela vida que precisa para o negócio crescer. Então, muitas vezes, isso acontece nos negócios de família também. Tem ali uma pessoa que se doa, que tem disposição, que faz tudo, mas tem outros que não estão alinhados da mesma forma. E a gente não pode confundir as coisas, né? Se o negócio não está fluindo, a gente precisa entender que um negócio, ele precisa de ter a contribuição de todos, o comprometimento de todos, a mentalidade de todos, para que cresça. Então, a gente precisa ir um pouco mais profundo no inconsciente dessa pessoa para saber que tipo de dor tem ali e que tipo de crença limitante tem ali. Agora, tem um outro fator também, tá? A gente também herda do nosso sistema familiar, como eu falei, as emoções, os sentimentos, os comportamentos, mas a gente herda também dos ancestrais mais longe, além dos avós, dos bisavós, tudo o que aconteceu. E a gente tenta, no presente, ajustar o que aconteceu no passado. Então, pode ser que lá no passado, um passado que a gente não tenha convivido com ninguém, que a gente não entenda, que a gente não saiba da história, tenha acontecido algo e que hoje o teu cliente, ele quer de alguma forma reparar o sistema familiar. Às vezes, se a família vem de histórias de fracasso financeiro, de sociedades familiares que não deu certo e que isso fizeram mal para a família, vem uma pessoa, no caso poderia ser ele, no hoje, tentando mostrar para todo o sistema familiar que isso pode dar certo. Então a pessoa tenta uma vez, tenta duas, tenta três, para tentar fazer um ajuste sistêmico. O que é um ajuste sistêmico? É tentar mostrar para o sistema familiar que aquilo pode dar certo. Porque lá no passado ele está identificado com alguém que teve o mesmo comportamento, né? Pode ter sido um pai, um avô, um tio, uma mãe, qualquer pessoa que gostaria de ter feito um negócio de família crescer e não conseguiu. E daí, geneticamente e epigeneticamente também, a pessoa está ligada com alguém do sistema familiar, querendo que hoje, novamente, um negócio de família, ele cresça, ele dê certo. Só que eu preciso trazer um esclarecimento para você. Muitas vezes, quando nós estamos identificados com alguém da nossa família, a gente não precisa exatamente fazer o que aquela pessoa fez. Justamente porque ele já fez uma vez, o seu cliente, né, viu que não teve o êxito que ele esperava, então ele já teve ali um aprendizado. Mas às vezes a gente quer insistir no negócio. Só que quando a gente mergulha dentro do nosso inconsciente, a gente consegue visualizar que não precisa mais repetir o mesmo padrão. Então, o que a gente faz? A gente ressignifica isso dentro da gente para que a gente possa dizer o seguinte: olha,
eu vou sim fazer uma empresa crescer, eu vou sim levar o nome dessa família adiante, a prosperidade da empresa e tudo, mas não precisa ser com componentes da família. Mas isso é um processo de ressignificação. Então, como é algo que as pessoas não estão habituadas a falar, a entender esse processo sistêmico, é um pouco difícil das pessoas digerirem isso. Mas eu tenho uma coisa para falar para você e para todos que estão ouvindo a gente. Hoje, essa inteligência sistêmica, essa terapia sistêmica, ela está muito forte dentro das empresas. Empresas pequenas, médias, grandes, porque já se entende que isso determina muito a vida da empresa. Determina muito o quanto essa empresa vai crescer, o quanto ela vai prosperar. Então, nós precisamos ver, tem mais um fator importante, Marcos, eu ainda posso falar? Vontade. Nós não temos tempo prazo, nem tempo para acabar a live, não. Vamos em frente. Tá. Tem também um fator importante, né? Você falou que é uma empresa frigorífica, né? Isso. Tá. O Trabalhar com que acontece? O nosso sistema familiar, ele busca trazer um equilíbrio em todas as relações. Pode ser que lá no passado, essa família, ela tenha tido uma empresa frigorífica ou qualquer outra empresa e que tenha tido um custo muito alto para a sociedade e que tenha tido um custo muito alto para a própria família, o abate de animais ou qualquer outra coisa. Às vezes as empresas não crescem porque o ramo do negócio não é o que deveria ser para equilibrar a contribuição que essa família tem que deixar com a sociedade como geral. Então, muitas vezes, a gente começa a trabalhar sistemicamente dentro de uma empresa e a gente vê que o sistema de processos, de planejamento, de finanças, está tudo ok. O que está desalinhado é o ramo, o que está desalinhado é a visão. Então, são pequenos ajustes que a gente faz. Eu sei que para quem está ouvindo a gente pela primeira vez falando sobre empresarização sistêmica, talvez seja algo muito diferente, mas é algo muito presente hoje e que está trazendo para as empresas muitos processos curativos internos para as empresas crescerem. Porque eu vou dar um exemplo mais caro, ou mais fácil. Vamos supor que essa família ela tenha construído o império no passado com desapropriação de terras, pegando de outras famílias o gado. E isso eu estou falando com respeito, tá? Estou trazendo alguns exemplos, tá, Marcos? Que quando a gente começa a estudar histórias de família, a gente consegue observar isso. No passado, muitas famílias cresceram, principalmente aqui no Brasil, de forma desonrosa, então pagando por terras e por gado valores muito abaixo do que eles valiam. E aí gera um desequilíbrio, gera um sentimento de que, olha, eu vou ter que reparar o que eu fiz. E como que a gente repara? É a pessoa que fez o erro que repara? Não. São as futuras gerações dessa família. Então, pode ser, tá? Eu não estou afirmando, eu estou trazendo possibilidades. Pode ser que no passado também essa família tenha trabalhado com gado, com frigorífico, de uma forma que não foi adequada e que hoje, como uma forma de reparação, porque tudo que a gente faz, mesmo que tenham sido os nossos ancestrais, Marcos, nós precisamos reparar perante a sociedade. Então, hoje, talvez essa empresa não esteja sendo tão assim grandiosa para ele, porque possa ter aí
algo que necessite de reparação perante o sistema e perante a sociedade. Olha o quanto isso é profundo. E deixa eu ver se eu entendi uma coisa, Marcos. A empresa frigorífica era do padrasto, né? É isso? Padrasto, isso. É o padrasto que construiu e os meninos cresceram junto nessa construção, né? Tá. E esse rapaz, ele herdou de alguma forma essa empresa também, né? Esse É, legado. o padrasto morreu há pouco tempo e eles herdaram, ainda vão fazer inventário em tudo. Esse é o motivo pelo qual ele queria novamente reerguer a empresa, porque também não queria tocar nessa ferida de fazer um inventário, né? Tá. Olha, gente, e aqui cabe mais um esclarecimento. Eu posso trazer, Marcos? Claro, vamos explanando. Eu só quero falar uma coisa. Vocês que estão assistindo a gente, se você identificou que você tem algum sentimento, algum sintoma e que você não consegue superar, vai colocando aqui, porque a Sandra pode abordar. Você pode falar assim, não, eu sou inseguro, eu tenho medo, eu já quebrei 2 negócios, eu não consigo trabalhar em nenhum lugar porque eu não me dou bem com ninguém. Então pode ir explorando, e outra coisa que eu vou deixar aqui também. Você falou sobre empresas, né? E as empresas, quando vão contratar, elas olham o currículo, elas olham, fazem as entrevistas e etc. Mas essa questão, então, que você está falando também, sistêmica, é muito importante para você saber contratar. E, por outro lado, pessoas que já estão trabalhando nas empresas e não conseguem crescer. Fazem, eu não sou promovido, porque ela acha que está fazendo, o outro é promovido. Então, o que eu quero trazer assim, na sequência do que você vai falar é justamente esse entendimento dentro das empresas, porque quem faz as empresas são os seres humanos, e se os seres humanos têm os seus conflitos internos, né, é muito importante saber resolver isso aí, porque não vai adiantar você trocar um profissional, um funcionário, um colaborador, trazer outro com o mesmo currículo, mas que venha com o mesmo comportamento, a mesma questão interna, né? Exatamente. Eu vou só fazer uma observação sobre o caso passado e eu respondo essa pergunta, pode? Ok, vamos lá. Tá. Quando eu digo que hoje existe esse olhar sistêmico empresarial para os negócios, né? E a sistêmica trabalha muito com genética e epigenética. Quando você me diz assim que é uma empresa que vem de um padrasto, talvez gere alguma dúvida dentro das pessoas. Sandra, mas se é de um padrasto, então não é o pai, não tem ali um vínculo genético. É aí que entra a epigenética. Epigenética, Marcos, é tudo aquilo que está acima da genética. Mas tudo isso é científico, tá? Hoje, cientificamente, o que que a gente entende? Que a energia, que o comportamento, que os padrões, eles influenciam quem está no grupo. Por isso, às vezes, nós estamos num grupo de amigos, quando a gente menos se dá conta, a gente está falando igual, cortando o cabelo igual, querendo viajar para os mesmos lugares, porque o ambiente, ele te influencia energeticamente e é tudo isso que vem com a epigenética. Então, mesmo que esse rapaz não seja filho biológico do padrasto, todo o sistema do padrasto, o que aconteceu lá atrás, influencia a vida desse rapaz. Por quê? Porque ele pertence a esse grupo familiar e ele pertence ao mesmo tempo ao grupo de empresas da família. Então, isso é importante, tá? Às vezes a gente pode achar que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo isso é tão profundo que hoje essa ciência terapêutica sistêmica está dentro de empresas, tá? Com relação ao que você falou sobre contratação, colaboradores que têm problemas internos, né? E que muitas vezes não contribuem com as empresas, com os negócios como deveriam. Daí a importância da gente trazer essa terapia sistêmica empresarial para dentro do nosso negócio. Por quê? Se você tem ali um colaborador que tem muitos problemas, que tem muitos conflitos, a energia dele, o propósito de vida dele pode não estar alinhado com o propósito da tua empresa,
com a missão, com os valores, com o código de ética, com tudo. E daí, se você contrata uma pessoa dessa para sua empresa, o que que acontece? Eu posso falar com palavras simples aqui, Marcos? Não, é claro, eu acho que quanto mais simples, mais fácil o entendimento, e ainda mais quando se trata desse tipo de assunto, né? Não é, Tá. termos técnicos não são frequentemente ouvidos, né, pelas pessoas, não vão entender. Melhor ser bem Tá. prático mesmo. Então, se a gente tem uma pessoa que não está alinhada com o nosso sonho, com a nossa visão empresarial, o que que acontece? Essa pessoa, ela é um atraso na sua empresa. E aí, muitas vezes, Marcos, o que que acontece? Você está ali, isso vale para microempreendedor, pequeno empreendedor, médio, grande, de todos os portes empresariais, tá? Às vezes a gente não quer demitir um colaborador porque a gente tem dó, né? É uma pessoa que tem família, que tem filhos, que tem esposa. Às vezes é uma pessoa que está doente e que se você demitir ela vai ficar sem o plano de saúde. Só que nós precisamos olhar para o mundo empresarial de forma empresarial. Se essa pessoa não está alinhada com os propósitos da empresa, com os valores, com tudo da empresa, ela não faz sentido para a empresa. Então, às vezes, nós precisamos sim olhar para essa pessoa e por mais que a gente tenha dentro de nós a compaixão, não dá para continuar com uma pessoa assim dentro da empresa. Porém, né, isso já seria uma medida, vamos dizer assim, derradeira. Se a empresa é uma empresa que tem visão sistêmica, se ela já está aplicando os princípios sistêmicos empresariais, ela pode recuperar uma pessoa assim, né? Se a pessoa já tem talentos, habilidades, a empresa investiu nessa pessoa, compensa também ajudar essa pessoa a se curar emocionalmente para ela se alinhar com a empresa. Então, tudo depende de um contexto. Agora, a gente precisa ter muito claramente que a terapia sistêmica, dentro da empresa, ela colabora, ela é muito importante, mas essa visão sistêmica empresarial, ela não está ali para ser mãe e nem para ser pai dos colaboradores. Ela está ali para ajustar comportamentos e emoções dentro da empresa, porque o propósito da empresa é crescer. Então, existem duas formas de terapia sistêmica. A familiar, que é uma terapia individual, e a empresarial, que é uma terapia coletiva. Então, dentro da empresa, nós não podemos trazer aquela questão de pai, de mãe, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim nas famílias, ai, essa empresa para mim é uma família, o meu chefe é um pai, é uma mãe. A gente tem que ter cuidado com essas denominações, porque ali dentro tem um negócio. Não, eu ia te interromper pelo seguinte, tem gente que chegou agora e você está usando muito o termo sistêmico, né? Inicialmente você se referiu ao nosso sistema familiar, né? E por isso que utiliza esse termo sistêmico, que aí vai a gente olhando o papai, os avós, todos os antepassados. E eu gostaria que você falasse um pouco mais, com mais clareza, o que é o comportamento ou o olhar sistêmico dentro da empresa, por favor. Porque senão eu aqui, como leigo, estou entendendo o seguinte, eu tenho funcionário, eu vou ter que olhar para o sistema, para a família dele inteirinha, de cada funcionário, para poder resolver como que funciona a questão sistêmica, ou abordar sistêmico dentro da empresa, no caso. Tá. Não, você não tem que olhar para a questão sistêmica da família do seu colaborador, tá? Mas eu vou trazer aqui algumas explicações. Existem duas formas de terapia sistêmica. A terapia sistêmica familiar e a empresarial. E é claro que como a empresarial ela é muito grande, esse sistema familiar, ele influencia na empresarial, por quê?
Porque o dono da empresa, o gestor do negócio, os colaboradores, todos vêm de uma família, né? Então, de alguma forma, tem um impacto ali. Mas dentro da empresa, o que que a gente olha? A gente olha cargos, a gente olha a hierarquia da empresa, né? A gente olha a história da empresa, para onde essa empresa quer ir, qual que é a visão dela, quais são os valores, que tipo de serviço ela entrega, que tipo de contribuição ela deixa para a sociedade. E quando eu digo sistêmico, Marcos, sistêmico vem do todo, né? Então, dentro da empresa, também tem pessoas, também tem mentalidade, emoções, comportamentos e energia. E a própria alma da empresa. Porque a empresa, ela tem uma alma. Então, o sistêmico vem de tudo isso. E quando é um sistêmico dentro de uma família? A mesma coisa, pessoa, corpo, mente, emoções, energia e alma. Só que aqui é a alma da pessoa. Então, dentro da empresa, existe também ali a alma da empresa, né? Qual que é o negócio da sua empresa? A sua empresa faz o quê? Ela gera valor em que área? Ela contribui com as pessoas de que forma? Que produto que ela entrega? Olha, eu fabrico bolsas de couro para trazer bem-estar para as mulheres, para trazer também conforto para os homens que podem colocar ali na bolsa o computador e tal. Tudo isso faz parte, compõe a alma da empresa. Então, esse olhar sistêmico dentro da empresa, ele também é muito importante. Só que a gente guarda as devidas proporções. Dentro da empresa, você não precisa olhar para o pai, para a mãe, para os filhos dos seus colaboradores. Mas é claro que o comportamento da família, dependendo de como ele influencia a vida do seu colaborador, também influencia a sua empresa. Daí a importância da gente ter essa visão macro, global, sistêmica dentro da empresa. Mas os valores importantes, sistêmicos dentro da empresa é a hierarquia que tem entre os cargos, os comportamentos, a história, o equilíbrio nas trocas dentro da empresa, né? Olha, você tem ali um colaborador que tem um cargo mais alto. Então, esse colaborador que tem o cargo mais alto é justo, é certo que ele ganhe mais do que tem um cargo, do que quem tem um cargo mais baixo. Agora, se entre pessoas de mesmo cargo, de mesma hierarquia, os salários são diferentes, né? Isso gera desigualdade e isso gera problemas dentro da empresa. Quem nunca trabalhou numa empresa assim, né? Que a gente exercia as mesmas funções, isso já aconteceu comigo também. E às vezes eu exercia até muito mais responsabilidade do que outra pessoa e a outra pessoa ganhava mais que eu. Porque ali tem normalmente, né, o que a gente chama dos peixes, né? Ah, esse é meu peixe, eu dou uma comissão, eu pago um bônus, alguma coisa. Isso gera problema dentro das empresas. A pessoa fica desmotivada, ela deixa de se comprometer, ela já não faz mais como deveria. E aí, a terapia sistêmica, dentro das empresas, ela vem para organizar isso. Ela vem para organizar o equilíbrio nas relações empresariais, ela vem para trazer um lugar para a hierarquia dentro da empresa. Vou te dar um exemplo mais claro. Ó, eu estou chegando numa multinacional agora, ou numa empresa pequena, tanto faz. Vou colocar uma empresa pequena que fica melhor. Ó, eu estou chegando na empresa agora e é uma empresa familiar, aonde está ali o pai, os irmãos, o genro, as noras, está todo mundo trabalhando ali. E eu sou de fora. Eu estou entrando nessa empresa agora e eu quero revolucionar a empresa. A empresa trabalha hoje de forma mecanizada, tudo muito manual. E eu quero informatizar tudo. A ideia é boa? A ideia é boa. Só que eu tenho que respeitar a história dessa empresa. Eu tenho que respeitar a hierarquia que está ali. Eu não posso chegar e querer já fazer tudo muito moderno
se eu não olho para os valores dessa empresa. Eu preciso olhar, eu preciso mostrar os benefícios disso para a empresa. Eu não posso querer revolucionar sem respeitar a história que foi construída ali antes que eu chegasse nessa empresa. Então, isso é importante, porque nós vemos muitas vezes uma pessoa chegando no lugar e querendo mudar tudo. Vou dar um exemplo menor ainda para as pessoas entenderem. A nossa casa é uma empresa pequena, né? Mas é uma empresa. Quando a gente contrata uma pessoa, uma diarista ou uma doméstica para vir fazer um trabalho para a gente, e essa pessoa, ela chega na nossa casa e ela acha, não, os copos estão aqui no armário, mas aqui não fica bom, eu vou pôr em cima da geladeira. Essa pessoa quer mudar tudo. Vai dar certo esse negócio? Não vai, tá desrespeitando a ordem, a hierarquia. E tudo isso é sistêmico e causa prejuízos grandes, Marcos, para as empresas, sejam elas pequenas ou grandes. E daí a importância dessa visão sistêmica empresarial hoje, das pessoas aplicarem isso para resgatar coisas simples, mas que fazem toda a diferença, como respeito à hierarquia, o equilíbrio nos salários, o equilíbrio nas funções, o pertencimento, o respeito às pessoas mais velhas da empresa e tudo mais. Ficou claro ou você quer que eu esclareça algo mais? Não, ficou bem claro. Agora, tem muita gente entrando aqui, a live com a sua presença aqui tá bombando, meus parabéns, muito obrigado. E eu vou retomar aqui o nosso tema, porque muita gente chegou. Então eu vou falar o seguinte. Eu sou o Marcos Rota, vou me apresentar para os que não me conhecem, né? Tenho 59 anos, 35 anos já empreendendo, várias atitudes, vários conhecimentos de sucesso, outros de fracasso, muitos acertos, muitos erros. E o meu propósito é auxiliar os micro e pequenos empresários, principalmente, porque são os que têm mais dificuldade de ter acesso a conhecimento. Poucas pessoas querem estender a mão para esses micro e pequenos empresários. Então, o meu propósito de vida é fazer com que eles não passem por muitos sufocos pelos quais eu já passei na minha carreira. Então, é por isso que eu faço o que eu faço. E no começo também eu falei que aqui nós vamos abordar sempre 3 temas. Empresarização, falando sobre empresa, gestão. Virtualização, a necessidade do empresário estar na internet, vamos trazer assunto relacionado ao mundo digital. E a terceira questão é mentalidade. E eu também entendo que seja a mais importante. Hoje o título dessa live é o seguinte: sucesso ou fracasso? Entenda com qual dos dois você tem um relacionamento íntimo. Porque, como você falou no início, a gente tem uma mentalidade de sucesso ou de fracasso, está muito lá no nosso inconsciente. Todo mundo quer ter de sucesso. Mas por que pessoas fracassam? Outras pessoas fazem as mesmas coisas, as mesmas atitudes, têm uma empresa semelhante, prospera e a outra não. Então eu gostaria de retomar o tema justamente por micros, pequenos empresários e até para os profissionais liberais. A gente começou abordando a questão da insegurança, a questão do medo, o medo de crescer, o medo de arriscar, o medo de investir, o medo de botar dinheiro. Eu só quero trabalhar, mas a coisa não prospera, eu não olho para dentro. E tem outros profissionais que têm a questão não só da insegurança, né? Tem a timidez, tem a ansiedade. A pessoa é até bem sucedida num segmento, mas ela quer começar a dar palestra, começar a ensinar e ela é tímida. Ela não consegue fazer isso. Então tem a questão da timidez. Então eu queria retomar essa questão desses sintomas internos, que a pessoa ela tem uma relação íntima, ela dorme todo dia com essa mentalidade de fracasso ou de sucesso e não sabe. Ela acorda querendo ter sucesso, ela acorda querendo prosperar, ela se arrebenta de trabalhar e olha para o lado e fala, esse cara não trabalha que nem eu, mas está lá na frente, o que eu faço? Então eu gostaria de retomar esse tipo de assunto. E outra coisa, tem bastante gente na live, eu gostaria da colaboração de vocês. Coloque aí os sintomas que vocês já perceberam que te atrapalham, ou que você conhece uma pessoa que tem esse determinado sintoma, para que possa enriquecer a nossa live. Então vamos retomar essa questão. Não, eu sou inseguro, eu tenho a minha microempresa, eu sou profissional liberal, eu sou sozinho,
eu não consigo prosperar e eu não consigo me relacionar com o cliente, que provavelmente também ele tem as suas questões e os seus princípios e os seus valores que não se encontram, não casam com os meus. Você também tem várias experiências nas terapias que você faz. Eu gostaria que abordasse um pouco mais dessa questão. Vamos pensar agora no indivíduo, no profissional, suas questões internas e depois você auxiliar também qual a possibilidade de resolver isso aí, como fazer também, né? Por favor, Tá. vamos lá. Então, bom dia, né, para vocês que entraram depois. É interessante isso. A gente quer muito crescer, abrir o nosso negócio, prosperar, contribuir com as pessoas. E às vezes a gente não tem coragem de falar em público. E as pessoas falam até bem, mas quando começa a falar em público, tem que fazer uma live, né? Falar do valor do seu produto, a pessoa começa a engasgar. A voz some, as pernas tremem, dá um frio na barriga. Na hora que vai falar o preço do produto, fala bem baixinho, né? Quanto custa o seu serviço? Quanto custa o seu produto? Vender, vender é um terror. E eu passei por isso porque eu sou veterinário e os princípios que trazem dentro da faculdade para a gente é que você não pode ser como que você vai ser um técnico, um médico veterinário e vai vender? E eu, em determinada fase da minha carreira, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica com representação, vendas, promoção de campo. A primeira vez que eu peguei aquela pasta, eu olhei para o lado, queria que tivesse um buraco para eu cair dentro. Como que eu, médico veterinário, naquela época era um talão de pedido, hoje é tudo informatizado, mas tinha uma pasta com talão de pedido, eu ia ser vendedor. Olha a cabeça, né? Olha a crença que eu trazia. Exatamente. E aí, muitas vezes, Marcos, na hora de você ou de qualquer pessoa falar o preço do seu serviço, você está sorrindo, brincando, conversando com a pessoa. Na hora que ela pergunta quanto é o seu serviço, fala assim, ó. A pessoa não consegue nem ouvir o valor, fala quanto? Aí você, R$1.000. Mas sai engasgado, sabe? Como se você estivesse fazendo algo vergonhoso, como se você não valesse aquele valor. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui, Marcos, algumas situações que aconteceram, que gerou dentro da pessoa esse sentimento de desconfiança, de inadequação, né? De imperfeição. Tudo que a gente vive hoje no agora é reflexo dos traumas da nossa infância, da juventude, da adolescência. E aí, a pessoa que hoje ela não se sente confiante, que ela tem vergonha de falar, e ela tem bons planos, tá? Ela se expressa bem, o português dela é bom, mas ela tem alguns bloqueios. O que aconteceu lá atrás que gerou nela esse bloqueio? Que a gente chama dentro da terapia também de ferida emocional, de trauma. Ela pode ter ouvido do pai, da mãe, do avô, da avó, de uma babá, de uma professora, de um coleguinha na escola, a seguinte coisa: nossa, mas você não faz nada direito, você não sabe nem falar, as suas notas não são boas. E daí, alguém falou para ela o seguinte: desse jeito você não vai ser ninguém na vida. E aí a pessoa cresce, ela não se lembra com frequência dessas palavras que aconteceram lá na infância, em determinada situação, mas está tudo registrado aqui, ó, na mente dela. E isso se tornou um bloqueio, se tornou uma crença limitante e ela cresceu. Ela tem bons planos, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de ter sucesso, de prosperar, de abrir o negócio, do negócio dar certo. Mas lá no fundo dela tem ainda aquela vozinha dizendo para ela: nada que você faz direito. Como é que você vai prosperar se você não faz direito? Ou então, se foi aquela criança muito retalhada, né? Ela queria ter uma ideia nova, ela queria montar um brinquedo, ela era uma criança que testava, né? Testava os brinquedos, testava as ideias e aí vinha o pai, a mãe, a professora e fala: ó, Joãozinho, não faz isso não, Joãozinho, que isso não vai dar certo. É desse jeito aqui que tem que fazer. E daí o Joãozinho abortava as suas ideias, né? Acabava com as suas ideias. Ou então, era aquela criança que sempre que ela ia se expressar, falar alguma coisa: papai, mamãe, me leva no parque.
E daí, quando a criança chegava perto do pai e da mãe, que ela ia falar, papai, mamãe, a mãe e o pai já falavam assim, fala logo, menino, tenho muita coisa para fazer, não posso perder tempo, não. Ou a avó, a professora, quem quer que seja, tá? E aí a criança já se bloqueava no falar. E aí hoje ela não consegue falar em público, ou então ela vai falar, ela gagueja. Uma série de coisas acontecem. E tantos outros exemplos, tá? Por falta de confiança. Aquela criança que tirava uma nota, vamos supor, uma nota 7 na prova, e daí ela se sentia tão inteligente, né? Nossa, eu tirei 7, vou chegar em casa e mostrar para o pai e para a mãe. Aí ia falar assim, pai, mãe, eu tirei 7 na prova. Aí o pai e a mãe virava para essa criança, ou a avó, quem cuidasse dessa criança, tá? E falava bem assim para ela, mas 7? Você não faz nada da vida, você só estuda, sua obrigação é tirar 10. Então essa criança, ela cresceu com muita desvalorização. Quando ela cresce e se torna um adulto, quando ela vai para o mundo empresarial, ela não tem confiança nela. Tudo que ela faz é inadequado, ela nunca faz o melhor, porque lá na infância já foi implantado nela que ela não fazia as coisas direito, que ela tinha que sempre melhorar. E isso aconteceu com certeza comigo, com você e com outras pessoas que estão nos assistindo. Dos nossos pais, de um professor falar, ó, você está conversando demais, hein? Desse jeito você não vai ter nota de comportamento. E tudo isso foi bloqueando a gente. A gente pensa que isso é normal, mas isso não é normal. Isso foi implantado na nossa cabeça, que a gente não deveria falar, que a gente não deveria ter ideias, que a gente não deveria se expressar. E isso e muito mais, tá? Eu dei aqui pequenos exemplos, existem inúmeros exemplos. Aí nós fomos crescendo e a gente não conseguia se expressar como deveria. Nós nos tornamos pessoas que não têm confiança, que a gente não sabe do nosso potencial, porque o nosso potencial, ele foi sendo podado ao longo da nossa vida, por professores, né? Muitos de nós aqui somos de uma geração que os professores davam castigo, e escrevia bilhetinho, fazia a gente passar por situações constrangedoras dentro da sala de aula, na frente dos nossos coleguinhas. Então, tudo isso, Marcos, gerou trauma. E hoje nós temos dificuldade de se expressar, de se valorizar, a gente não confia nas nossas ideias, nos nossos talentos, né? Quando a professora mandava a gente fazer uma redação ou pintar um desenho, vamos supor, tinha lá o desenho quando a gente era criança para a gente pintar uma historinha de Natal. Aí tinha o Papai Noel lá. A gente pintava o Papai Noel, isso aconteceu comigo, vou dar o meu exemplo. Uma vez eu pintei o Papai Noel de rosa e eu levei uma baita de uma bronca. Por quê? Eu não podia usar a minha imaginação, porque o Papai Noel, ele usa roupa vermelha. Então, todos nós, desde pequenininhos, nós fomos bloqueados. Na fase adulta da nossa vida, uma parte de nós, de certa forma, deu uma esquecida nesses traumas, nessas dores, nessas feridas emocionais, nesses bloqueios. Mas a gente não se lembra corriqueiramente de tudo isso, mas tudo isso ficou registrado aqui dentro e bloqueia a gente hoje. Então hoje, uma parte de nós tem boas ideias, quer crescer, quer empreender, mas uma parte maior ainda de nós não acredita nisso. Por isso que nós somos pessoas que não transmitimos confiança. Por isso que a gente acha que a gente não merece, que o nosso serviço ele tem que ter um valor bem pequenininho. Às vezes vocês que estão nos ouvindo têm um negócio, têm um produto e vocês acham que o valor que vocês estão cobrando é muito alto. Por quê? Porque tem aí dentro de você uma crença de não merecimento. Às vezes as pessoas falam assim, olha, mas existe uma crise tão forte no mundo, está faltando dinheiro, tem desemprego. Se eu cobrar
pelo meu serviço, R$ 600, ninguém vai comprar. Por isso que eu cobro 200. E você se desvaloriza. Quando, na realidade, se você tivesse o merecimento, a confiança, a coragem dentro de você de forma saudável, você poderia cobrar R$ 1.000 que você ia vender o seu produto. Talvez você não vendesse para 100 pessoas, mas se o preço é maior e você vende para um número menor de pessoas, é melhor para você, você está faturando mais. Posso dar um exemplo, Marcos, Claro, maior? fique à vontade. Olha, eu não entendo muito de carro, eu vou falar só da marca, porque é o que eu vejo. Vamos supor um carro da Mercedes. Um carro Mercedes, ele não vende como uma marca popular. Mas os poucos, vamos dizer assim, as poucas Mercedes que se vende, ela é o suficiente para faturar mais do que uma marca de carro popular. E por que que isso acontece? Porque dentro dessa empresa, o dono e todas as pessoas que estão ali, elas sabem do valor do carro, do valor de tecnologia, de motor, de tudo. E são pessoas que não trabalham com falta de confiança, com falta de merecimento. Então, para elas, sempre vai ter mercado. Vou trazer aqui para a realidade das mulheres também. Por que que muitas mulheres compram uma bolsa de marca? Por quê? Se a bolsa que não tem uma marca, ela vai carregar os mesmos objetos. A gente compra um produto pela história do produto, porque ali no produto tem também esse valor, esse capital intelectual, esse capital histórico. Então, quando a gente ressignifica dentro de nós essas dores da infância, as dores do passado, o que que acontece? A gente se fortalece, a gente resgata a confiança, a gente resgata a autoestima, a gente resgata sentimento de merecimento, tom de voz. Quantas pessoas têm um bom negócio, mas não conseguem vender os seus produtos? Elas contratam alguém para vender os seus próprios produtos, porque elas não conseguem falar, elas não conseguem se expressar. Sabe, uma das origens delas não conseguirem se expressar, Marcos, lá na infância elas poderiam ter tido pais, professores ou cuidadores que falavam assim: cala a boca, menino, eu sou a mãe, eu sou o pai, quem fala sou eu, você só escuta. E na vida adulta, essa pessoa não consegue se expressar, mas ela tem boas ideias. Daí o que que essa pessoa precisa fazer? Ela ressignifica o que aconteceu na infância e ela começa a falar, ela começa a se expressar, a vender os seus próprios produtos, porque hoje, no nosso meio, né? Com certeza vocês conhecem alguém que tem produtos e serviços maravilhosos, mas que não sabem, não conseguem vender os seus próprios produtos, porque tem bloqueio de fala. E o bloqueio vem da onde? De um trauma. Daí a importância da gente ressignificar traumas. Por isso que, Marcos, os grandes estudiosos da mente, dos negócios, né? Eles dizem o quê? Que tudo começa aqui. Mas não é só começa aqui porque você tem que sonhar, você tem que planejar. Começa aqui porque para ter a mentalidade, antes você tem que ressignificar as dores. E daí tem algo importante para falar aqui. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Sandra, mas como que eu sei que eu tenho dor? É simples de saber isso. Todos nós temos dores emocionais, todos nós temos uma ferida, um bloqueio. Ou a gente cresceu num lar que tinha briga por dinheiro, ou que tinha muito dinheiro, mas que não tinha amor, que você não tinha voz. Então, são muitas as situações. Às vezes você não tem crença em relação ao dinheiro, mas você tem crença de merecimento, tem crença de confiança, tem crença de expressão. Você é aquela pessoa que às vezes anda com o ombro muito curvado porque você não se valoriza, não tem autoestima, e daí você passa isso para o seu cliente. Você não consegue mostrar para o seu cliente
a imponência, o valor, a verdade do seu negócio. Então, qualquer que seja a origem da tua família, a origem da tua história, ali tem algo para ser ressignificado. Tá ficando claro, Marcos? Tá ficando claro. Eu acho que não tem mais dúvidas em relação à importância da mentalidade, de entender essas crenças, esses bloqueios, né? Para a gente entender que não é só o conhecimento técnico, né? Não é só o estudo, não é só a formação que vai te conduzir ao sucesso. E agora eu vou te perguntar o seguinte, então. Como o tema dessa live é sucesso ou fracasso, entenda com qual dos dois você tem um relacionamento íntimo. Tudo bem. Eu estou assistindo a live e eu entendi agora que eu tenho alguma dessas crenças, eu tenho alguns bloqueios, eu tenho dificuldades que estão ligadas à minha parte familiar, à minha criação, ao meu subconsciente. Relacionamento íntimo envolve cama também. Então agora eu não vou dormir mais com esse relacionamento íntimo e amanhã eu vou acordar com relacionamento íntimo com sucesso. É assim, da noite para o dia. Como é que resolve isso? Ou não tem jeito de resolver essas feridas que a gente traz da infância também? Dá uma luz aí para quem identificou algum desses sintomas, né, internamente, para que a pessoa também possa ver que tem uma luz no final do túnel, né? Claro! Bom, tudo na vida tem um caminho, tem uma solução, né? Agora, para a gente pegar determinado caminho, a gente precisa primeiro saber que existia algo ali. E daí a importância desse seu trabalho de conscientização. Da pessoa saber que se ela não consegue falar, se ela não consegue precificar, se ela não consegue fazer o negócio dela crescer, mesmo ela tendo boas ideias, trabalhando muito de sol a sol para isso, tem algo ali por trás. E o algo por trás está aqui dentro. Ou é uma crença, ou é uma ferida emocional, ou é um bloqueio, né? Um padrão de comportamento que vem sendo repetido pelo grupo familiar, pelo grupo de amigos. Então, o que a gente faz para mudar tudo isso? A gente precisa mesmo de terapia. A gente precisa mesmo ressignificar essas dores emocionais do passado, essas crenças limitantes de que para ser uma pessoa que empreende, você tem que trabalhar muito de sol a sol. Para você ter sucesso na vida, você não pode mais ter outras coisas, né? Porque para ter sucesso, você tem que trabalhar muito. E aí, para manter o sucesso, é mais difícil ainda, você trabalha ainda mais. Então, tudo isso é uma crença. A gente precisa trabalhar isso como? Ressignificando. É esse o caminho, ressignificar dores. E isso a gente faz através de terapia, de autoconhecimento, de mentoria. Você pode fazer isso lendo um livro, mas dependendo de como foi a sua história, o livro não é o suficiente. Você precisa de algo muito mais profundo, com a própria terapia mesmo. E daí eu vou falar de mim, tá, Marcos? Como eu sou uma terapeuta sistêmica, eu trabalho muito forte com a constelação familiar, tanto com a constelação sistêmica, tanto para a família quanto para empresas. Então, a constelação sistêmica, ela é uma terapia muito profunda, porque numa sessão ou num processo empresarial que pode durar um pouquinho mais, a gente consegue resolver muitos problemas que numa terapia convencional você levaria muitos meses, muitos anos para resolver. Por quê? Porque tudo que é sistêmico vai na origem do problema. Então, eu sugiro para vocês que busquem autoconhecimento, que façam sim, se o problema está dentro de você, faça uma constelação familiar. Se o problema está na sua empresa, faça uma constelação empresarial para que você possa ressignificar dentro de você o que você tem de ferida emocional, de crença limitante, de bloqueador, para que você mude aqui dentro, transforme a sua mentalidade e aí você possa empreender.
mudar o seu negócio de forma consistente para que você cresça, para que você tenha um sucesso com raiz, para que você tenha abundância financeira no seu negócio, para que você consiga se posicionar perante as pessoas, para que você realmente tenha, de uma vez por todas, autoconfiança, responsabilidade pelo seu negócio, para que você se posicione dentro do seu negócio com merecimento, como tem que ser. Então, esse é um caminho, Marcos, é um caminho que dá um resultado muito profundo, seja dentro da família ou dentro dos negócios. Duas coisas que você citou aí me chamou a atenção, vou pedir para você esclarecer. Quando você fala em constelação familiar sistêmica, quer dizer que eu tenho que trazer a família toda para fazer a terapia? E a segunda pergunta, ressignificar o que? A terapia vai me fazer esquecer? Eu não vou lembrar mais disso aí vai acabar o meu trauma? Como que é? Esclarece para a gente essas duas questões, por favor. Tá. Quando a gente fala em constelação sistêmica familiar, é um termo para que você entenda que todas as suas feridas emocionais, elas começaram na família. Com o pai, com a mãe, com os avós, com os irmãos, até mesmo com professores, né? Familiar vem do seu núcleo, mas com tudo que estava cercado na família. Então, você não precisa trazer a sua família. O nome é esse, mas você vem apenas você. Nós vamos trabalhar dentro de você, do seu inconsciente, o que aconteceu lá no seu núcleo familiar, que gerou o trauma em você, que hoje que faz com que você se sabote, com que você não tenha confiança, autoestima, com que você seja uma pessoa ansiosa, com que você não acredite nos seus talentos, com que você ache que você nunca mereça algo maior do que você já tem. E claro que na maioria das vezes tudo isso é inconsciente, porque se eu pergunto e se você pergunta para quem está assistindo a gente, olha, você acha que seu negócio vai dar certo, que vai prosperar, vai ter sucesso? A pessoa fala, com certeza, vai sim. Só que, como que ela sabe que ela tem problemas? Quando o negócio dela não está indo bem, né? Quando tem ali sintomas de que tem algo errado, não está crescendo, não está produzindo, o cliente não está pagando, ou então paga com muita dificuldade, fica questionando, me dá desconto, não vale tanto. Então, assim, aí você sabe que você precisa da terapia. Mas voltando para a sua pergunta, para não sumir de novo, para você fazer constelação familiar, você não precisa da família. Vem apenas você. O nome é esse porque a origem da dor está na família, tá? Ela está na família. E com relação à segunda pergunta, o que é ressignificar? Eu vou esquecer da dor? Não. A gente nunca esquece da dor. A gente não esquece que o pai bateu, que a mãe disse que a gente não faz nada direito. A gente não esquece que a professora nos maltratou, nos fez passar vergonha na frente dos amigos. A gente não esquece isso. Mas ressignificar é dar um novo significado. É você tirar do que aconteceu, que foi dolorido, um aprendizado. Então você não esquece, mas você não lembra mais daquilo com dor. Você lembra do aprendizado. E daí você consegue seguir o seu negócio, a sua vida, a sua relação profissional sem doer. Vou dar um exemplo. Quando a sua mãe falou lá na infância, menino, você não faz nada direito, pediu para você lavar a garagem e você não lavou os cantos, né? E a sujeira ficou nos cantos. E a sua mãe chegou para você e falou, você não faz nada direito. Você vai levar isso para sua vida adulta. E daí você abre a sua empresa, aí tem lá a mãe, os amigos, os colaboradores falando, ó, esse negócio não vai vender, não tá bom desse jeito, não vai dar certo, ninguém vai comprar. Só que quando você ressignifica a dor do passado e alguém no presente fala isso do seu negócio, isso já não dói. Você já sabe que o seu produto é bom, que ele vai dar certo, que ele vai vender, porque ele tem características de algo bom. Ou se alguém fala assim para você, olha, esse produto não tá bom desse jeito, você vai
faz uma análise do seu produto, vê o que pode melhorar, você melhora e você põe para vender de novo. Não é aquela questão de alguém falar, olha, esse produto não tá bom, não vai vender. Aí você, que já tem um trauma, uma dor emocional, você diz o seguinte, é bem que a minha mãe falou, que eu não faço nada direito. Aí você tira o seu produto, fala, bom, já que não vai vender mesmo, então não vou nem tentar. Então, assim, não é que você esquece, você dá um novo significado para aquilo e você lida com aquilo de cabeça erguida, de forma adulta, de forma madura. Marcos, toda ferida emocional e essas crenças que eu estou falando, elas também são chamadas de ferida da criança interior. Então, quando a gente cura a nossa criança interior, que é um pedaço nosso que vive dentro de nós, o Marcos adulto, a Sandra adulta, né, o Marins e outras pessoas que estão aqui vão deixar que a sua parte adulta trabalhe na empresa sem interferência da criança ferida que vive dentro de nós. Porque quem tem medo, quem tem falta de confiança, baixa autoestima, questões com merecimento, né? Quem tem autossabotagem, quem se procrastina, não é a nossa parte adulta, porque a nossa parte adulta, ela é madura, ela sabe que ela tem que fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes para crescer. É a nossa porção criança ferida que vive dentro de nós que atrapalha o nosso crescimento. Então, o que a gente tem que fazer? Curar as feridas que estão dentro da nossa criança interna, para que a nossa criança interna fique feliz, fique bem, e aí a nossa vida possa fluir. Fiquei? E agora... Expliquei? Não, agora você tocou num ponto aqui que eu tô achando que eu vou botar um pouquinho de lenha na fogueira. É o seguinte, então eu era criança, meu pai me deu uma dura, me bateu, minha mãe me esculachou e virou aquele negócio todo, e eu sou pé da vida com a minha mãe, com meu pai até hoje. O problema mal resolvido com pai e mãe também afeta a prosperidade, a riqueza? Ou isso aí passou e ficou lá? Como é que é o negócio? Afeta profundamente e emocionalmente, né? Por quê? Porque aí eu preciso trazer uma explicação breve, tá? A nossa mente, ela é composta de mente consciente e mente inconsciente. A nossa mente consciente, que é essa que tem os planos, que é essa que quer executar, que quer crescer, que quer ter sucesso, prosperar, ela é 5% do todo da nossa mente. 5% é muito pouco. Daí, o porquê a gente precisa mudar a mentalidade. Porque 5% quer crescer, tem boas ideias, planeja, faz tudo o que precisa. Mas 95% da nossa mente, ela é inconsciente. E é aqui no inconsciente que tem essas dores relacionadas ao nosso pai, à nossa mãe, ao que eles fizeram com a gente. Às vezes que a gente levou uma surra, às vezes que eles brigaram porque a gente não sabia a tabuada, às vezes que a gente levou bronca, que o pai e a mãe falou assim, você não faz nada direito, você não consegue fazer uma coisa simples que eu te dou, como é que você vai crescer e se tornar uma pessoa adulta, né? Tudo isso está registrado aonde? No nosso inconsciente, que é 95% de tudo. Então as pessoas falam assim, não, eu vou vencer, eu tenho ideias boas. Você tem ideias boas. Só que a sua porção de ideias boas é responsável por 5% da sua mente. Na maior parte do tempo, a sua mente inconsciente, que é responsável por 95% de tudo, é ela que comanda a sua vida e você não percebe. São as crenças, são as feridas emocionais. Então, você tem que, sim, ressignificar problemas com seu pai e com a sua mãe para que você tenha prosperidade, para que você tenha sucesso. E eu vou te falar uma coisa que a gente diz muito na terapia sistêmica, Marcos, que o sucesso tem a cara da nossa mãe. Se você trata a sua mãe com respeito, com carinho, com dignidade, o sucesso vem para a sua vida. Por quê? O que isso tem a ver? A energia, ela é similar. Porque para você ter sucesso na vida, você tem que ter recebido a vida que você recebeu do seu pai e da sua mãe com
com amor, sem julgamentos. E normalmente a gente julga, né, a vida que os nossos pais nos deram, mesmo que seja de forma inconsciente. A gente julga os comportamentos, né? A gente acha que a gente devia ter tido uma roupa melhor, uma vida melhor, que os nossos pais deviam ter levado a gente para viajar, que a gente devia ter estudado numa escola melhor. E aí, isso é inconsciente, porque quando a gente pergunta para as pessoas falam assim, não, a minha vida não foi tão boa, mas está tudo bem comigo. Só que quando a gente para mergulhar dentro do nosso inconsciente, não é bem isso. E quem manda na nossa vida não é a nossa porção consciente, é o inconsciente. Então, observe que, como as energias são equivalentes, como assim, Sandra? Energia de mãe equivalente com sucesso? Porque a sua mãe te deu a vida. E se você está vivo, viver é um sucesso, deu certo. Agora, se você cresce e vai para a vida e não consegue ter sucesso, é porque você tem uma ferida emocional para você resolver aqui com a sua mãe. E entenda quando eu digo mãe, o pai também, porque não tem como você ter nascido sem seu pai, né? Se não fosse o seu pai e a tua mãe terem ali um ato íntimo, você não teria nascido. Então, a gente precisa entender que essa fala de que o sucesso tem a cara da nossa mãe é justamente uma metáfora, porque energeticamente são equivalentes. Então, a gente precisa, assim, resumindo tudo, a gente precisa resolver problema com pai e com mãe, mesmo que tenham sido na infância, na adolescência, na juventude, para que a gente enquanto pessoas adultas, a nossa vida possa seguir. Porque nós adultos, a gente pode não estar nem aí para os nossos pais, mas uma parte de nós, que é a nossa criança interna, Marcos, essa parte de nós, ela está muito preocupada com os nossos pais. Porque o que uma criança quer? Ela quer se sentir protegida, amada pelo pai, pela mãe. Quantos de nós hoje a gente busca ter sucesso, crescer, fazer a nossa empresa bombar para o pai e a mãe olhar para a gente e a gente falar assim, tá vendo? Eu consegui. Você disse que eu não fazia nada direito, você disse que eu não ia dar certo porque eu não persistia nas coisas, porque eu não levava a sério os estudos, né? Mas eu venci. E isso é inconsciente. Então, a gente precisa, sim, ressignificar dores em relação ao nosso pai e à nossa mãe. Não porque nós adultos tenhamos essa necessidade de aprovação, mas sim porque a criança interna que vive dentro da gente, ela quer. E como a gente não consegue comandar a nossa vida como a gente gostaria, porque de forma consciente a gente só comanda 5% de tudo, a gente precisa curar essa criança interna que vive dentro da gente para que a gente consiga fluir na vida. Olha aí, tá vendo? Então, pessoal, olha, o negócio é bem mais profundo do que a gente pensa, né? É o seguinte, se a gente for ficar falando aí de mente, todas essas questões que nos levam a prosperar ou para ter dificuldades e não conseguir ultrapassar obstáculos, isso aí vai longe, né? Então, vai muito longe. Vai longe. Foi bem abordado aí a questões de que, primeiro, para você se perdoar também, né? Você que está ouvindo a gente aí, você se perdoar, porque às vezes você se acha incompetente, você acha um fracassado, né? E a vida não tem fracasso, a vida tem aprendizado. A partir do momento que eu entendi isso, ficou muito mais leve seguir em frente o caminho, buscar novas alternativas, recomeçar, né? Recomeçar é difícil, mas é preciso força. Então você que está aí, para se perdoar também, para entender, né, que tem coisa que está muito mais distante do seu alcance do que você pensa. Então, às vezes, você fica se culpando, mas não é culpa sua, né? São questões trazidas da infância, trazidas do sistema familiar, trazidas do dia a dia, até dos relacionamentos amorosos, enfim. Quantos relacionamentos com o irmão, com o pai, com o primo, com namorada, com a primeira namorada que você levou um toco lá na escola, né? Você foi falar... Foi dar uma cantada nela? Não, ela te deu um toco porque ela queria namorar com seu amiguinho, já te deu um trauma, e aquilo ali você não conseguiu abordar mais outras
outras mulheres durante a sua vida, né? Eu creio que isso aí também causa algum tipo de trauma. Então, são muitas questões que não tem como a gente abordar tudo no mesmo dia. Então, Exatamente. eu estou abordando isso para dizer o seguinte, eu tenho uma notícia para você, você vai ter que voltar aqui outras vezes, porque eu acho importante, nós como casal que temos esse princípio de auxiliar as pessoas, nós temos esse propósito de vida, eu vou trazer os exemplos que acontecem com os empresários, mas eu não tenho essa propriedade que você tem para mergulhar a fundo e trazer essas explicações para as pessoas, né? Então, eu acho que em algum determinado momento a gente vai precisar voltar, eu já deixo o convite feito, para que a gente possa entrar em outros assuntos relacionados à nossa mente. A pessoa fala, eu queria tanto ter força, mas não consigo, mas você está brigando com o inimigo invisível, como é que você vai conseguir? Não é? Então, cada pessoa é Exatamente. uma Você está brigando situação. com a sua mente. Cada pessoa é uma situação individualizada, cada pessoa é um ser diferente, então é importante a gente abordar isso aí. Então agora eu quero te agradecer, dizer aqui em público que eu te amo, e é muito. Obrigado porque você está aqui. E eu gostaria que você desse a sua referência, desse o seu Instagram para o pessoal te seguir, que lá diariamente você aborda esses tipos de assunto que vai ajudar muita gente também com mais velocidade, né? Do que a gente espontaneamente trazer esse assunto aqui no canal também. Por favor, Tá, diga joia. aí onde te encontrar. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Contem comigo, eu volto sim, porque eu vejo que para a gente crescer, a gente precisa estar com pessoas, porque juntos nós somos mais fortes, né? E para mudar a mentalidade, a gente não consegue fazer isso só, é muito difícil. É muito difícil, a gente passou muitos anos sofrendo. A maioria de nós já tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos carregando dores. Quando você passou dos 50 aí, eu fiz assim. Então a gente está carregando muita coisa e a gente precisa aliviar um pouco, né, a nossa bagagem dessas dores para a vida ficar mais leve, inclusive a nossa vida empresarial, porque a gente precisa crescer, a gente precisa prosperar, a gente precisa entregar os nossos talentos para o mundo, né? Então eu volto sim, com muito gosto. E para quem quer começar o seu processo de cura, entender mais sobre se conhecer, sobre essas feridas emocionais da criança interna, o meu Instagram é sandrareis.terapeuta. Eu vou até deixar aqui, amor. Coloca aí. Ó, gente, eu estava mantendo aqui o profissionalismo e acabei esquecendo e falei amor, mas está valendo. sandrareis.terapeuta. Ó, se vocês quiserem me seguir, lá nós temos muito conteúdo que vai sim contribuir com o seu momento de ressignificar, de se autoconhecer. Se você se identificou comigo e quer fazer um processo terapêutico, quer fazer uma pergunta, me manda uma mensagem, tá bom? E assim, agradeço, amor, por você ter me convidado para vir aqui fazer parte um pouco do seu projeto. E dizer o seguinte, pessoas queridas, terapia, entendimento, ressignificar, autoconhecimento não é algo que a gente precisa, é algo que a gente merece. Todos nós viemos de famílias adoecidas emocionalmente. Tinha amor, mas muitas vezes um amor em desordem. Muitas vezes a nossa mãe e o nosso pai, no intuito de querer o melhor para a gente, falava que nós éramos burros, que a gente não tinha capacidade, que a gente não fazia nada direito, que a gente ia dar quando crescesse, se a gente não estudava, se a gente não tirava as melhores notas, se quando a gente tinha uma ideia, se quando a gente queria brincar de astronauta, fazer uma casa na árvore, montar uma casinha no sofá, nós éramos podados, a nossa criatividade era sempre podada. Por que eles faziam isso, né? Porque eles não sabiam também lidar com crianças de forma saudáveis, porque a gente só dá o que tem. E eles
deram o que eles tinham. Quem não foi criado com amor, com respeito, não sabe dar amor e respeito. Eles dão da forma que eles sabem, de que é uma forma adoecida. Então, o que que eu digo? Que a gente, não é que a gente precisa, a gente merece se curar emocionalmente. Porque eu, você e todos que estão aqui, nós temos muitos talentos. E o mundo precisa dos nossos talentos. E quando a gente se cura e a gente começa a colocar os nossos talentos a serviço do próximo, nas nossas empresas, até mesmo dentro da nossa família, a gente contribui com um mundo melhor. E nós podemos sim fazer esse mundo melhor. Então, é essa reflexão. Eu agradeço por todos vocês que estiveram aqui me ouvindo, ouvindo meu amor. E o que eu desejo para vocês é alegria, é confiança, é que vocês se curem emocionalmente para que vocês possam transmitir diferente para os filhos, para os netos de vocês, do que foi transmitido para vocês. A confiança, a criatividade, o sentimento de merecimento, o lugar que todos têm no mundo de poder se expressar, porque muitos de nós têm problemas para se expressar, para vender, para crescer na vida, porque lá na infância tudo era podado. Menino cala a boca, menino não fala isso. Você que é criança fica quieto aí, o papo aqui é de adulto, vai pro seu quarto. A criança não tinha voz. E hoje, nós adultos não temos voz. A gente quer, a gente se esforça, mas a gente não consegue. Mas que bom que existe um caminho para a gente ressignificar tudo isso, tá? Então, é isso, pessoas queridas. Um abraço para vocês. E para fechar aqui, eu vou citar um fato que aconteceu na minha vida. Eu acho que vai ilustrar muito bem o que a Sandra está falando também. Eu acho que essa história vai despertar vocês também para não esperarem tanto tempo para buscar um auxílio. Eu me formei em veterinária, minha família já tinha mudado para Cuiabá e eu fui lá exercer a profissão. Depois eu entrei numa indústria farmacêutica e comecei a trabalhar nessa indústria farmacêutica. Só que antes disso, na minha infância, o meu pai é baiano, a gente tinha mudado para Salvador e ele foi para trabalhar lá com fábrica de sorvete. Eu vivi lá dos 3 aos 8 anos nessa fase. E foi muito sofrido, meu pai sofria muito naquela fábrica de sorvete, quebrava aquele maquinário, ele passava a noite trabalhando, derretia sorvete, era prejuízo, foi só sofrimento. E eu absorvi aquele sofrimento e eu com 5 ou 6 anos eu já pegava uma caixinha de sorvete para vender na rua, porque eu achava que eu ia ajudar aquela situação do meu pai, para você ver uma criança de 5, 6 anos. Mas o que isso aí tem a ver com a minha vida profissional? Quando eu estava em Cuiabá, morando com a família e entrei na Pfizer, surgiu uma vaga para trabalhar em Salvador e eu tinha muitas dessas lembranças de Salvador. Só que na minha cabeça eu lembrava da praia, eu lembrava de alguns lugares, né, que ficaram gravados na minha mente, eu queria rever aquilo. O que eu fiz? Surgiu uma vaga lá, eu me candidatei, fui morar em Salvador de novo, repassei por todos aqueles lugares que nós moramos, procurei até pessoas da época para conversar, eu deixei a empresa, eu montei a minha própria distribuidora de medicamentos veterinários durante 5 ou 6 anos por uma série de fatores, eu já contei essa história aqui, não vou postergar, mas ela começou a ter dificuldade financeira, até que a empresa quebrou e eu mudei de Salvador. Eu me senti incompetente, até entender tudo que tinha acontecido, me senti incompetente. Nessa ocasião eu conheci a Sandra, que hoje é minha esposa, e ela é de Brasília, nós moramos em Brasília, e eu vim para Brasília, mas ainda com aquela cobrança. Isso aí me doía por muito tempo, e outros fatores também da infância, e a Sandra ela foi resolvendo algumas questões particulares dela com terapia, se apaixonou, se formou terapeuta, e eu relatando tudo aquilo, ela foi com o seu jeito, né, me convencendo a fazer terapia, porque eu sou de uma geração que fala assim, não, eu não sou doido, por que eu vou fazer terapia, né? Eu não tenho trauma, né? Eu sou adulto, sou forte, sou vencedor, vou, tá? E ela com seu jeitinho todo foi me levando, foi me orientando, me esclarecendo, e eu fiz uma terapia. E eu fui entender que aquela criança ferida que tinha morado em Salvador, que tinha passado por tanto sofrimento, depois de adulto, com quase 40 anos, voltou de novo
para Salvador para tentar resgatar toda aquela situação. Inconscientemente eu fiz isso. E ela me mostrou por meio da terapia. Então você vê, eu esperei quanto tempo eu trouxe essa criança sofrendo dentro de mim, revivendo aquela situação toda que me atrapalhou em determinadas coisas, em muitas coisas. E eu fui entender, ressignificar isso. Hoje não me dói mais, me traz lembrança, me traz até força, né? Mas isso não me dói mais. Então, por que eu estou relatando isso? Eu estou citando o meu caso, né? Eu tinha crença de que terapia era só para doido. Eu não queria fazer terapia. Eu não acreditava naquilo. Achava que sozinho ia poder resolver. Mas eu saí de Cuiabá, 2.000 quilômetros. Morei 5.000 quilômetros. Morei 5 anos em Salvador. Tive dificuldade. Quebrei uma empresa que era como um filho, era como um sonho, né? Por causa de tudo isso aí. Então, por que eu estou contando essa história? Para você se despertar, né? Buscar um auxílio, buscar no mínimo um entendimento de que precisa resolver alguma coisa para você prosperar. Tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, agradecer novamente ao meu amor, a Sandra, e vou dizer o seguinte: por que eu faço o que faço nesse canal? Por que a Sandra faz o que ela faz no canal dela e ela está me acompanhando aqui e virá outras vezes? Para que vocês não passe situações, o que o pequeno microempresário, né? Eu com a minha parte empresarial, toda a minha vivência de 35 anos empreendendo, para que vocês não passem situações difíceis. Uma coisa que eu fiz que pode te ajudar agora, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que está numa turbulência de uma transição de carreira, ou você que está com a sua empresa, precisa tomar algumas medidas e não consegue. No link da minha bio, lá na minha bio tem um link onde você clica lá e entra para o grupo Movimento MEI. O que é esse grupo? Nesse grupo você vai vir e eu vou te oferecer uma sessão de diagnóstico para esse seu momento e nós vamos criar um mapa da mina. O que é o mapa da mina? É um plano de ação para você fazer tudo que tem que ser feito nesse ano de 2023. Por quê? Você tem muito conhecimento na sua cabeça, você tem atitude, só que você está no meio de um furacão e você não consegue ter clareza, organizar as ideias, você faz muita coisa, mas são atitudes improdutivas. Então, se você acha que faz sentido, você clica lá, você vem e eu ofereço, isso aí é uma cortesia que eu ofereço para você, assim que você chegar lá, eu coloco toda semana a agenda dos meus horários disponíveis e toda semana eu faço em torno de 3 a 5 sessões de diagnóstico dessa, beleza? Então, essa é uma oportunidade que você tem. Se você está aí nesse conflito todo e não sabe por onde andar, você vem e se aproxima que eu vou te dar esse apoio também. A todos vocês que estiveram aqui, meu muito obrigado. Segue aí marcosrotter.mentor, vai lá, clica e segue, porque eu vou tratar sempre aqui de empresarização, falando sobre empresa, gestão, momentos que eu passei, momentos que você passa de dificuldade, te trazendo conhecimento para você superar. Vou falar sobre como você trabalhar no mundo digital e vamos falar sobre mentalidade. Mentalidade, em alguns momentos eu venho aqui trazer sozinho algumas questões relacionadas à mentalidade, mas na maioria das vezes eu venho com a Sandra, que é a especialista, é a terapeuta, que vivencia isso aí todo dia, porque nada melhor do que uma especialista para abordar esses determinados assuntos. Porque eu vou chegar para você e vou dizer, não, você tem dificuldade disso, você está com insegurança, vai com medo mesmo, você tem que fazer e tal. Mas quando vem a especialista e mostra para você o porquê disso, você entende por que isso acontece com você, fica uma linguagem, uma conversa mais leve, de melhor entendimento para você resolver. Então, não vou jogar aqui só conhecimento. A gente vai trazer conhecimento especializado, te mostrando um caminho que você possa superar isso aí também, ter sucesso na sua carreira, na sua empresa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Tá certo? Essa live vai ficar gravada para quem chegou em determinado momento que já estava se aproximando do final, ou que chegou no final, ela vai ficar gravada, você pode assistir a live. Eu vou repetir o tema da live. Sucesso ou fracasso? Descubra com qual deles você tem um relacionamento íntimo. E esse relacionamento ele é inconsciente, não se culpe, né? Não se desespere, tem solução. Mais uma vez, meu amor, um beijo para você. Um beijo para todos que estão aqui. Quinta-feira que vem nós estamos aí. Se precisar do meu auxílio, quiser fazer a sessão de diagnóstico, clica no link, cai para dentro e a gente se vê aqui dentro do grupo. Um abraço, até a
próxima. Bom dia. Tchau, tchau.